E aí, família? Vocês pediram e eu entrego. Estou voltando aqui com um vídeo especial para falar de adaptações de jogos. Esse assunto está sendo muito debatido desde a estreia de The Last of Us. E eu achei que valia a pena trazer as minhas opiniões sobre as melhores e agora as piores adaptações. Então bora pro top 5 piores adaptações de jogos, na minha opinião. Pra você que não me conhece, meu nome é Ana XD, sou apresentadora e game influencer de esportes e cultura pop pra quem quer conhecer e se divertir. E através deste canal no YouTube, eu te apresento o mundo gamer com vídeos semanais de notícias, informações e agora opiniões também dos principais títulos do nosso meio. Quer saber mais sobre tudo isso? Se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo. Antes de continuar, deixo aqui o alerta. Esse vídeo pode conter spoilers, então siga com moderação. Bom, família, não tem como fazer um vídeo sobre as piores adaptações do cinema e não falar de Assassin's Creed. Lançado no dia 21 de dezembro de 2016, o filme tentou retratar uma história similar ao do primeiro jogo, lançado em 13 de novembro de 2007. Mas os esforços da equipe de produção resultaram em mais uma péssima experiência para os fãs da franquia. O jogo surgiu a partir de uma remodelação das dinâmicas de parkour do jogo Príncipe da Pérsia, e a franquia em si demorou um pouco para construir uma comunidade pungente em torno da cultura de Assassin's Creed. Quando o filme foi lançado, porém, o título da Ubisoft já havia cativado um grande público gamer, que ficou muito hypado com o anúncio do filme. A entrega live action, que tinha Michael Fassbender interpretando o protagonista Callum Lynch, porém contou uma história completamente diferente do primeiro jogo. Primeiramente, o personagem principal do jogo, Desmond Miles, foi trocado por Callum Lynch. E apesar de o jogo se passar na antiguidade, ali por volta de 1480, o filme trouxe a ambientação histórica da Inquisição Espanhola como escolha de período para trabalhar a trama principal do jogo. Essa que gira ali em torno da Maçã do Éden. Para quem não sabe, Assassin's Creed conta a história de uma guerra ideológica milenar entre os Cavaleiros Templários, que buscam o controle e a submissão da humanidade através da Ordem, e o Clã dos Assassinos, que luta pela liberdade de pensamento de todos os povos nos quais se fazem presentes. O maior ponto de interesse dessas duas facções são alguns artefatos deixados por civilizações passadas, capazes de dobrar o próprio livre-arbítrio do ser humano. Estes são os artefatos do Éden. Enquanto os assassinos buscam esconder o poder destes itens de outras civilizações ancestrais, cuja ciência avançada parece magia para nós deste ciclo, somente para escondê-las, os Cavaleiros Templários buscam o controle dos artefatos para controlar a raça humana, sob o pretexto de criar ordem em meio ao caos e acabar com os conflitos sociais. No jogo, vivemos Desmond Miles, um bartender que vive nos tempos atuais e é sequestrado pela Abstergo, uma empresa de ciência e tecnologia financiada pelos Templários, que busca acessar as memórias do antepassado genético de Desmond através da máquina Animus, que faz o usuário reviver as memórias de parentes distantes, baseada em probabilidades geradas com relatos históricos a partir do banco de dados da Abstergo. O objetivo é simples: acessar as lembranças do primeiro assassino a esconder a Maçã do Éden. As diferenças entre o jogo e filme ficaram nítidas desde o primeiro momento. Apesar de a caracterização dos assassinos lembrarem a do jogo, o roteiro feito por Michael Leslie, Adam Cooper e Bill College deixa a desejar desde a primeira fala. E a ambientação enevoada dos efeitos visuais não esconde o péssimo trabalho feito do CGI do filme. A história do antepassado Aguilar de Nerja, assassino mestre durante a Inquisição Espanhola, por si só já quebra vários estigmas montados ao longo dos jogos dos Assassin's Creed. O filme, na tentativa de reler o jogo para a linguagem dos filmes, acaba por desperdiçar vários fanservices que a comunidade desejava
desejava, como o salto de fé, um ato cerimonial que simboliza o desapego de noções terrenas, como medo e apego a leis. No filme, o salto de fé é desperdiçado em uma cena sem muito sentido, onde o Animus apresenta defeitos durante o salto. O próprio Animus foi reimaginado para o filme, enquanto no jogo a máquina que faz acessar lembranças antepassadas é representada por uma estação onde o usuário deita e realiza os processos. No filme, o Animus foi representado como um grande braço de metal que reproduz os movimentos do antepassado do usuário. Não preciso dizer que a comunidade caiu em cima dessas mudanças, assim como o roteiro também despertou críticas. Eu coloquei ele no 5 ali dos piores porque, apesar de ter sido um verdadeiro banho de água fria, o filme ainda apresenta algumas cenas de ação bem feitas, principalmente fora do Animus, durante a revolta dos pacientes do Instituto Abstergo, a maioria feita sem dublês de ação pelos atores principais, Michael Fassbender e Ariane Labed. Ao todo, o orçamento do filme foi de 125 milhões de dólares e rendeu uma bilheteria de 240 milhões, somente em cima do nome Assassin's Creed, já que o filme em si foi bem fraco. Bom, o próximo filme da lista faz jus ao nome: Doom, A Porta do Inferno. É uma verdadeira tortura para os amantes da franquia. No filme, o cromossomo sintético criado pelo cientista Todd Carmack e sua equipe é responsável por criar um ser mutante depois de ser injetado em um assassino com tendências psicóticas e violentas. Por isso, um esquadrão de elite é enviado para controlar a situação, mas logo descobre que as forças armadas subestimaram a gravidade da infecção no laboratório. Família, esse filme, escrito por Wesley Strick e Dave Callaham, foi tão ruim que o ator protagonista, The Rock, foi indicado ao prêmio Framboesa de Ouro como pior ator. Além de The Rock, outro astro de Hollywood que participou do filme foi um dos protagonistas da série The Boys, Karl Urban, que em The Boys interpreta Billy Bruto. Em Doom, Karl vive a pele do fuzileiro naval John Crean, responsável por uma das poucas boas cenas do filme, que relembra a dinâmica de tiro em primeira pessoa característica da série de jogos Doom. Claro que a gente até dá um desconto, né, por ser um filme de 2006, mas não dá pra passar tanto pano, porque em 2006 a gente já tinha ali ferramentas, né, pra fazer uns filmes melhores. Os números que traduzem o fracasso do filme em todos os sentidos são o do orçamento total, de 70 milhões, e a bilheteria de 55 milhões, que ilustram o prejuízo de 15 milhões dado pelo filme à produtora. Aqui no top 3, família, vamos enquadrar todos os filmes da franquia Resident Evil, tá? A maior mamata familiar que a indústria de Hollywood já viu. Todo mundo conhece a insana releitura de Resident Evil nos filmes, repleta de personagens inexistentes e, a partir do segundo filme, completamente desconexa da história contada nos jogos. Todos os filmes da franquia foram escritos pelo mesmo roteirista, que também atuou como produtor executivo dos filmes, Paul W.S. Anderson. Bom, nosso querido Mano Paul, além de ter escrito uma personagem completamente inexistente nos jogos, a Alice, uma suposta cobaia da Umbrella que deu certo demais, ainda escalou a própria esposa para o papel. Até aí tudo bem, nada que o Tim Burton não tenha feito também, né? Mas uma coisa que eu descobri enquanto eu pesquisava aqui para fazer esse vídeo foi que todo o figurino da personagem principal veio da grife especial da atriz, que por sua vez esteve presente em todos os 6 filmes da franquia. Bom, como se não bastasse, o produtor e roteirista também escalou a filha do casal, Ever Gabo, no último filme lançado, sob o pretexto de que Megan Charpentier teria crescido demais para interpretar o papel. Ao todo, a franquia contou com 6 filmes: Resident Evil, O Hóspede Maldito, Apocalipse, A Extinção, Recomeço, Retribuição e o capítulo final. A partir do terceiro, a história do filme já se perdeu
completamente em relação à trama contada nos jogos da Capcom. Ainda assim, o roteirista afirmou ter conversado em diversos momentos com a desenvolvedora e disse que chegou a mudar partes dos filmes. Para os fãs da franquia, até hoje a série de filmes não faz jus à grandiosidade contada pela história da Capcom e seus personagens icônicos, como Leon Kennedy, Chris e Claire Redfield, Barry Burton e Ada Wong. Mas para o público mainstream, o caminho escolhido parece ter funcionado, já que todos os orçamentos dos filmes abaixo de 100 milhões renderam pelo menos o dobro em bilheterias, com alguns casos realmente excedendo as expectativas dos times financeiros, como o capítulo final, que teve um orçamento de 40 milhões e rendeu uma bilheteria de 312 milhões. Resident Evil ainda contou com outras releituras. Um filme recente foi lançado em 2021, chamado Bem-vindo a Raccoon City, mas a limitação de orçamento de 25 milhões impediu que a entrega fosse bem feita. O filme foi marcado pela completa descaracterização de personagens, alguns inseridos em contextos completamente diferentes dos originais do jogo. Ainda assim, o filme tentou trazer alguns elementos bem conhecidos para os fãs da franquia, como a cena em que aparece o primeiro zumbi e a cena do caminhão, com um hambúrguer também do jogo, e o famoso tiro de bazuca final, característico no jogo como forma de matar os maiores chefões dele. Mesmo assim, o péssimo roteiro e a burrice ali dos personagens transforma o filme em uma experiência excruciante para o fã de Resident Evil. Devido ao orçamento limitado, o filme só vendeu 41 milhões de dólares de bilheteria. Eu nem sei se ainda vale a pena falar da série lançada pela Netflix em 2022. Com o intuito de expandir o universo de Resident Evil, a série conta a história das irmãs gêmeas Billy e Jade, filhas do Dr. Albert Wesker, nascidas de circunstâncias bem suspeitas. Quando Wesker é chamado para um cargo executivo na Umbrella Corporation, eles se mudam para a comunidade planejada da Umbrella, The New Raccoon City. Na nova comunidade, as duas garotas começam a descobrir segredos perturbadores ali sobre sua concepção e sobre o legado da Umbrella. Tudo isso ao mesmo tempo em que Wesker coordena uma resposta ao surto de uma arma biológica retroviral chamada T-Virus. A série ainda ambienta parte da história em 2036, onde a humanidade foi praticamente dizimada, com apenas 300 milhões de pessoas restantes no mundo, vivendo em cidades fortificadas, enquanto a Umbrella se consolidou como a organização mais poderosa do mundo. Apesar de a história contada na série ter sido pensada para ser uma narrativa original, com as outras histórias, de Resident Evil acontecendo ali na paralela, muita coisa do que a gente viu na série não condiz com o background dos personagens traçado no próprio jogo. Tá gostando desse vídeo? Eu sei que em alguns momentos é até difícil de falar isso, mas deixa o seu curtir aí, que ajuda ele a alcançar outras pessoas para descobrir alguns traumas que a gente como gamer passa às vezes. Agora sim, família, antes a gente estava falando sobre algumas adaptações que foram ruins, mas que tinham seus méritos. Mas agora se prepara, tá? Porque eu deixei o pior pro final mesmo. Aqui na segunda colocação temos Street Fighter A Última Batalha de 1994. Essa pérola do cinema foi lançada no dia 23 de dezembro de 94 com Jean-Claude Van Damme como Coronel Guile. Cara, esse filme é uma verdadeira atrocidade, assim, em vários sentidos, tá? Primeiro, porque todos os personagens, cada um com seu estilo no jogo, lutam da exata mesma forma. Isso porque o coreógrafo das lutas não entendia nada de jogos e foi só descobrir que cada um tinha um estilo diferente já no meio das gravações. O roteirista Steven E. de Souza tentou contar a história de uma guerra civil orquestrada pelo general M. Bison, interpretado por Raul Julia, que ganha importância mundial após o sequestro de 63 delegados das Nações Unidas. É aí que entra o personagem de Van Damme, Coronel Guile, que é enviado para libertar os reféns.
A Capcom foi uma cofinanciadora do filme, exigindo assim direito de aprovação durante todo o processo de produção e de escolha da data de lançamento. E assim foi. A desenvolvedora cravou a data de lançamento e obrigou a equipe e o elenco a viver um cronograma de filmagem extremamente agressivo. Outro fator determinante para a entrega absurda foi o orçamento do projeto. Dos 35 milhões de dólares destinados à produção, 8 milhões foram destinados somente para o cachê do Van Damme, obrigando a equipe a economizar tanto em efeitos visuais como no restante do elenco e também na equipe de produção, né? Além disso, Charlie Pisserni, contratado como coordenador de dublês, teve seu tempo de preparação e treinamento da equipe significativamente diminuído por conta de um câncer descoberto em Raul Juliá. Por conta disso, todas as cenas de luta foram reimaginadas e a maioria dos atores eram treinados pouquíssimo tempo antes da gravação. Em alguns casos, até algumas horas antes. As gravações na Tailândia também sofreram um grande atraso, o que fez o diretor Steven de Souza remover algumas boas partes do roteiro apenas para dar impressão aos produtores de que as gravações estavam todas dentro do cronograma. Com isso, a equipe voltou da viagem com diversas cenas importantes faltando, o que resultou na construção de um set imitando a Tailândia para terminar o filme. A cereja do bolo foi a difícil convivência com o astro do filme, Jean-Claude Van Damme, que além dos relatos de ego nas alturas, também passava por uma fase complicada em relação ao abuso de drogas pesadas. Dos 35 milhões investidos, a entrega ainda saiu no lucro com uma bilheteria de 99,4 milhões de dólares. Porém, no Hot Potatoes, uma plataforma online de classificação de filmes, o título conta com 11% de aprovação do público. Bom, família, se você achou esse ruim, eu tenho um case especial aqui que eu guardei para esse momento icônico. Super Mario Bros. De 1993. Ele é simplesmente o pior filme de jogo da história do cinema. O título é uma verdadeira aula do que não fazer na produção do filme. Com um orçamento de quase 50 milhões de dólares, Super Mario Bros. Foi um dos poucos filmes que não conseguiram nem cobrir os gastos de produção com o valor das bilheterias, atingindo o prejuízo de 38,9 milhões de dólares. Tudo isso por uma série de fatores, mas principalmente, segundo a própria equipe de atores e de produção, do casal de diretores, Rocky Martin e Annabelle Jankel. O casal foi apontado como principal culpado em diversas entrevistas feitas pelos atores que trabalharam no filme. Toda a concepção e execução do filme foram extremamente mal feitas. E hoje, 30 anos depois, tudo em relação a essa entrega pode ser utilizado para fazer meme, tá, família? Tá liberado. Para começar, temos a tosca história, né, que revela que os dinossauros não foram extintos quando o meteoro atingiu a Terra, mas na verdade eles passaram a viver em uma dimensão paralela, originada do próprio impacto do corpo celeste. Nesta outra dimensão, os répteis evoluíram para uma espécie humanoide, criando uma versão distópica de Manhattan, a Dinohattan. É isso, família. É isso mesmo. A trama central gira em torno dos irmãos encanadores, Mario, interpretado por Bob Hoskins, e Luigi, interpretado por John Leguizamo, que precisam resgatar a princesa Daisy, vivida pela atriz Samantha Martins, sequestrada pelo rei Koopa, uma espécie de presidente da Dinohattan. Algo que deveria ser o Bowser, né, dos jogos. O filme termina com um gancho para uma possível sequência que nunca existiu devido ao seu fracasso. No caso, tanto de bilheteria quanto de crítica. Após Mario e Luigi derrotarem o rei Koopa e voltarem para suas vidas normais, a princesa Daisy aparece no apartamento deles com uma arma em mãos, dizendo que precisava da ajuda deles para um problema. Nesse filme tem uma lista interminável assim de atrocidades, tá, família? Ó, para começar, o nome do protagonista é Mario Mario. Eu quero muito ver esse filme agora. De verdade. Eu tô realmente quase procurando no Google onde que tem pra assistir. No filme, os irmãos Mario e Luigi não são irmãos de sangue. Quando Luigi era criança, Mario o adotou e o deu seu sobrenome, que é Mario também. É Luigi Mario!
Então, meus amigos e amigas, neste filme, a dupla de irmãos que protagoniza o filme é composta por Mario e Luigi Mario. Acredita nisso? Como se não bastasse, a representação dos Goombas beira a insanidade. Nos jogos, eles são criaturas pequenas, com cabeça e tronco também pequenininhos e 2 pezinhos, assim. Já no filme, eles sofreram algumas mudanças estéticas e foram reduzidos a meros capangas. Grandes troncos, uma cabeça pequena e alguns traços de réptil, além de uma postura que transmite muita inteligência. Cara, dá só uma olhada no Goomba do filme. Não, família, dá uma olhada no Yoshi. Em uma entrevista ao The Guardian, Bob falou sobre as gravações do longa, descrevendo o processo como um verdadeiro pesadelo. O outro protagonista, por outro lado, definiu toda a produção em apenas uma palavra: humilhação. O filme também acumulou uma série de acidentes no set, com direito à mão quebrada de um dos atores principais. O mal-estar criado pelos diretores no set resultou no impedimento deles de participar da edição e da pós-produção no geral. Mereceu o top 1, fala a verdade. Bom, família, apesar desses 5 filmes estarem na minha lista dos 5 piores, eu ainda acho que vale a menção honrosa de Street Fighter: A Lenda de Chun-Li de 2009, Double Dragon de 94, o Mortal Kombat ali mais recente de 2021 e Far Cry: Fuga do Inferno. Mas acho que já foi muito drama pra um vídeo só. Qual é a pior adaptação na sua opinião? Me conta aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo que doeu até de gravar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Depois desse trauma todo, vai lá dar uma olhada no vídeo das melhores adaptações pra você ter um refresco. E se quiser saber das notícias da última semana no mundo dos games, clica nesse vídeo aqui. Agora, se você quiser saber mais sobre mim e o meu trabalho, é só acompanhar as minhas redes sociais, AnaXD tudo junto, tá fácil. E aqui a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!